Senhoras e senhores, conheçam meu segundo canal, lugar onde eu reúno compilados dos melhores momentos que rolam nas lives. Arthur Fleck, um homem de aproximadamente 30 anos, vive uma vida solitária na Nova York dos anos 30. Além de ter que se virar financeiramente, visto que sua cidade está passando por uma terrível crise financeira e seu emprego como palhaço muitas vezes não compensa suas despesas básicas, Arthur ainda tem que cuidar de sua mãe, Penny Fleck, uma senhora de saúde frágil. Ele tenta uma carreira como comediante, porém suas piadas são sem graça e muitas vezes depressivas. Além disso, Arthur também possui uma condição psicológica estranha que o faz rir em momentos inoportunos, em situações que o deixam tenso, triste ou amargurado. Essa condição não apenas o faz parecer esquisito aos olhos de outras pessoas, visto que ninguém busca entendê-lo ou simpatiza com ele, e o julgam como sem noção por rir de situações que evidentemente não têm graça, como também aumenta a dificuldade que Arthur tem de interagir e de expressar o que realmente sente, e isso colabora ainda mais para sua personalidade reprimida. No começo, quando somos apresentados ao personagem, também percebemos o quão decadente é o seu estado, morando em um apartamento de pouco luxo, sofrendo preconceito de seus colegas por seu jeito peculiar, e ainda tendo seu salário, que já era péssimo, reduzido pelo seu chefe, pois este acreditava que o Arthur tinha roubado uma placa de um comerciante local quando, na verdade, o objeto fora usado para espancar Arthur, como vemos no início da exibição. Fica também nítido nesse começo como a crise financeira naquela cidade afeta a capacidade das pessoas de sentirem alguma empatia. Talvez o dono da placa, que fora roubada de Arthur, soubesse da verdadeira história, até porque não faria sentido algum o sujeito querer roubar uma placa. Porém, a compensação financeira que ele podia ter sobre aquilo era maior do que a sua capacidade de se sensibilizar pelo protagonista. A Gotham, mostrada nesse filme, segue o padrão que se espera. É opressora e fria, e para alguém que possui condições especiais como Arthur, isso é ainda pior, visto que em uma cena, vemos o próprio dizer que se sentia mais seguro quando estava preso no manicômio. Ainda que seja fácil nos comovermos pela situação de Arthur nesse início, fica aparente que a quantidade de pensamentos ruins que ele carrega consigo o tornam um perigo iminente. Isso se constata na cena em que vemos Arthur descontar a sua raiva chutando uma lixeira logo após ser injustamente acusado pelo patrão. Outro momento que confirma sua instabilidade acontece quando ele recebe uma arma de Randall. Arthur fica receoso em aceitar o presente, porém ele não nega que desejava ter o objeto. Ele inicialmente recusa, não porque não a queria, mas porque tinha uma leve consciência de que não podia tê-la devido ao seu ímpeto violento. Desde o início do longa, o que acompanhamos é uma sucessão de eventos trágicos, que não só constroem essa atmosfera de injustiça e fomentam um espírito de revanchismo, como tornam a reação de Arthur esperada, porém não menos impactante. Após ser demitido por ter levado uma arma para o hospital e de ter sido agredido no metrô por 3 jovens banqueiros que importunavam uma jovem, o protagonista atira nos 3 e, após matá-los, se esconde em um banheiro público e, embora pareça arrependido de início, dança satisfeito e realizado. Simbolicamente, é como se Arthur tivesse sentido pela primeira vez em sua vida uma espécie de libertação, uma catarse. Por acompanharmos essa história do ponto de vista dele, é compreensível e na verdade totalmente lógico que essa cena seja mais representativa do que literal. Inclusive existem cenas que corroboram a perspectiva fantasiosa do protagonista. A performance pode definitivamente ter acontecido, porém a passagem serve para mostrar um indivíduo que se encontrou através da violência e a abraça como algo natural, assim como a dança. Em uma conversa com sua psicóloga, vemos Arthur demonstrar satisfação, mesmo que de forma enrustida. Ele não confessa diretamente o seu crime, mas diz que pela primeira vez em sua vida, sentia-se vivo. E inspirado pela música que ouviu na rádio, constata que as pessoas estavam finalmente começando a notá-lo, algo que não acontecia antes, já que ele nem sequer sabia se de fato existia. Arthur descobre, através de uma carta escrita por sua mãe para Thomas Wayne, que o bilionário era o seu pai. O rapaz então fica obcecado e começa a perseguir a família Wayne, ao ponto de ir até a mansão deles, onde conhece Bruce e mais tarde aborda Thomas no banheiro de um cinema. A presença específica dos Wayne na trama não era necessária para a história, contudo serve para estabelecer o desprezo que os mais ricos da cidade têm pelas pessoas mais pobres e humildes, vistas como palhaços por eles, uma vez que nesse enredo, Thomas é claramente uma figura antagônica, egocêntrica e desprezível da classe burguesa. Pode até ser considerado uma visão superficial e rasa dos ricos, mas temos sempre que ter em mente que estamos acompanhando todos os eventos a partir do ponto de vista de Arthur, alguém que desde o começo sofre de todos à sua volta. Portanto, é compreensível o filme expor seus debates de forma unilateral.
Como dito anteriormente, o filme mostra em seu princípio que Arthur pode ser considerado um coitado, digno de pena, simpatia ou até mesmo apreço, mas não demora para percebermos que ele está longe de ser uma figura admirável ou adequada, além de muitas vezes criar fantasias e preferir viver nelas do que enfrentar a sua realidade, algo que é percebido tanto no seu relacionamento imaginário com a vizinha, como também na cena em que se imagina sendo abraçado pelo seu apresentador favorito, Murray. Arthur também revela-se imaturo quando suas intenções ou expectativas são contrariadas, e também demonstra uma terrível carência nos momentos em que se anima, vendo a figura do palhaço justiceiro sendo exaltada nos jornais, mesmo que a sua imagem não esteja diretamente ligada a ele ainda. Arthur começa a investigar mais sobre o passado da mãe, e lendo as fichas médicas de Penny, acaba se lembrando das agressões que sofria na mão dos namorados dela. Como o garoto sempre ria ao invés de chorar, e Penny já tinha tendências esquizofrênicas, ela nunca socorreu o filho. Junto a isso, o protagonista também descobre que é filho adotivo, e não biológico de Penny. Já sem nenhuma perspectiva ou horizonte, o protagonista, que ficou famoso após uma de suas desastrosas apresentações de comédia ter sido filmada e mandada para o apresentador Murray mostrar em seu programa, é convidado para aparecer no show. Ele decide aceitar o convite e fica sugerido que pretende cometer suicídio em rede nacional, mas antes vai até o hospital onde sua mãe ficou internada depois de ter tido uma parada cardíaca e a sufoca com um travesseiro. Enquanto se prepara para ir até o local, Arthur recebe a visita de dois dos seus antigos colegas de trabalho, Gary e Randall, mas não porque estavam genuinamente preocupados com ele. Este último só estava interessado em não ser associado à arma que lidera, e por isso, dentre outras razões, Arthur o mata e deixa Gary fugir. Nessa cena é possível que o protagonista tenha demonstrado piedade pela vida do anão, não só por, presumivelmente, ele nunca ter feito nenhuma maldade contra Arthur, mas por Gary também possuir uma deficiência que o torna estranho e motivo de piada para a sociedade, assim como o próprio Arthur. Logo, percebemos que essa reimaginação do personagem não é um homicida sádico e frio, visto que o número de pessoas que ele mata é pequeno se comparado ao que já vimos em outras histórias semelhantes, e também não é o estrategista psicótico, como a versão anterior dos cinemas. Neste caso, observamos o famoso palhaço do crime ainda em construção. Este é um personagem mais realista, dentro de uma abordagem que visa expor como a falta de afeto e empatia pode transformar uma pessoa em um monstro, capaz de tomar atitudes violentas e cruéis. Contudo, não foi apenas estes fatores os responsáveis pela criação desse Coringa, pois o personagem já demonstrava uma predisposição, bem como indícios em sua personalidade, que o faziam ser uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. Mas é inegável que o ambiente hostil e opressor de Gotham, assim como a negligência dos vários setores da sociedade, serviram de catalisador para um resultado catastrófico, que de certa forma personifica a insatisfação do povo e os males da cidade. Principalmente em sua época de lançamento, foi apontado por alguns críticos que a identificação que o filme podia trazer para pessoas que viviam em situações parecidas com a do protagonista tornava a obra uma influência potencialmente perigosa, ignorando completamente a ideia central do filme, que busca dizer que o real perigo está em não dar a atenção necessária para esses indivíduos que resguardam para si mesmos, por não enxergarem alternativas, as próprias angústias e infelicidades até o momento em que não aguentam mais e extravasam da pior forma possível. Após finalmente assumir a persona de Coringa, Arthur vai até o programa de Murray, mas contrariando as expectativas criadas pela própria trama, o personagem não comete suicídio. O protagonista chegou a cogitar dar fim à própria vida durante o programa, pois acreditava que tal ato em rede nacional seria sua chance de conseguir atrair a atenção das pessoas para sua tragédia pessoal. Contudo, durante a entrevista, ao ser contrariado pelo apresentador e percebendo que sua vida era uma comédia, inclusive tinha sido chamada apenas para servir como piada no programa, Arthur se irrita e mata Murray. Em seguida, o personagem é preso, mas logo é resgatado por alguns seguidores que ele acabou conquistando com o seu discurso de ódio na televisão. Ver Arthur se vangloriar pela aclamação daquelas pessoas fortifica ainda mais que ele não pretendia ser um herói ou representar uma salvação para os oprimidos, mas que tudo o que realmente importava para o personagem e o que ele queria era ser notado, reconhecido. Naquele ponto, tudo não passava de piada para Arthur, porém finalmente estavam rindo com ele, e não dele. O filme termina com Arthur em uma clínica psiquiátrica, conversando com uma profissional semelhante à que vemos no começo da exibição. Isso induz o público a considerar que boa parte do que é mostrado durante o longa foi fruto da imaginação do protagonista. Ainda que haja uma certa subjetividade, a verdade é que não importa se algo realmente aconteceu ou não, visto que esse sentimento de dúvida é inerente ao personagem desde os seus primórdios, uma vez que ele nunca teve uma origem certa e definitiva.
Além disso, quando vemos Arthur sair da sala onde se consultava com a psiquiatra, com seus pés sujos de sangue, sugerindo que ele matou, ou ao menos feriu gravemente a mulher, fica subentendido que a jornada de Arthur para se tornar o agente do caos é inconsequente e inatingível, que não se importa com nada e com ninguém, além de causar dor e deixar rastros de violência pelo caminho, está completa. Arthur Fleck não existe mais. Apenas Coringa. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.